Isso. Mais. Isso. Ô glória! Venho te amar. Vem. Mas Deus me faz assim, pés sobre uma rocha. Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Durante o dia o sol não pode, com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, não paro. Ele não descansa, o guarda de Israel, rei da terra. Ele é dono do céu. Vem, vem o temporal, vem o dia, vem o dia mau. Mas Deus me faz assim, pés sobre uma rocha. Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, ele é minha sombra. Durante o dia o sol não pode, com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando. Isso, adore. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando, estou olhando, não paro. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel. Meu lugar seguro, meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso, Deus da minha salvação. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Aleluia! Ele não dorme. Ele não dorme, aleluia, ele não dorme. Exalte o nome do Senhor, aleluia. A ele a honra, a ele a glória. Diga a ele a honra, a ele a glória. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem pelo eu adoro. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos,
meus amigos, o que você vai? Eu vou levante suas mãos e adore. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus formou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus, mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Levante suas mãos e adore. Jó, você não tem o que você vai. Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus amor. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A igreja adora. Aleluia. Exalte o nome do Senhor. Exalte a Ele. Abba. Aleluia. Exalte o nome do Senhor. Cristo em nós, esperança da glória. Você não está sozinho. Não me sinto só, pois sua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só,
Jesus, tua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Você pode dizer? Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Aleluia! Mesmo sem merecer, mesmo sem merecer, sou filho. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. É leve. Descanso, descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Sou filho, 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 sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Descanso, descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve. Teu jugo é suave e o teu é leve. Descanso, descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve. É leve. Eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Glória a Deus, glória a Deus. Memória.
Glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é maravilhoso. Exalte o nome do Senhor. Adore comigo, quero trazer a memória só o que pode me dar esperança. Não vou pensar em nada que me entristeça. Não vou deixar ninguém pisar nos meus sonhos, nem roubar a minha fé. Não vou deixar a minha mente. Não vou dar brechas. Não vou dar brechas, pois é isso que o inimigo quer. Mas o quê? Mas vou ocupar a mente com as coisas lá de cima. Não vou entregar. Vou dar a volta por cima. Se tentarem contra mim, se tentarem, vão se arrepender. Estou em Cristo, sou imbatível, é claro que vou vencer. E se quiserem jogar pesado, com Deus vou prevalecer. Estou armado, fortalecido, edificado. Eu tenho escudo e a espada, armas pesadas Deus me deu. Estou orando e vigiando e descansando em Deus. O teu socorro vem de Deus, aleluia. Não vou deixar a minha mente, não vou deixar que contamine. Não vou dar brechas, pois que o inimigo quer. Mas vou ocupar a mente com as coisas lá de cima. Não vou dar a volta por cima. Se tentarem contra mim, se tentarem, vão se arrepender. Estou em Cristo, sou imbatível, é claro que vou vencer. E se quiser jogar pesado, com Deus vou prevalecer. Estou armado, fortalecido, edificado. Eu tenho escudo e a espada, armas pesadas Deus me deu. Estou orando e vigiando e descansando em Deus. Vou profetizar minha vitória. Eu tomo posse dela aqui agora e te agradeço a Deus. Glória a Deus. Amém. Nós estaremos levantando o clamor agora. Vou chamar a irmã Helenice. Ela vai estar orando aqui na frente. Todo o clamor que nós, todo dia às 19 horas, nós fazemos. Amém, glória a Deus. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, Senhor, diante de Ti, meu Deus, nós Te louvamos, Te bendizemos, Te engrandecemos, Pai amado, porque Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso.
Senhor, não caia uma folha que tu não queiras, ó Pai. E nesse momento, ó Deus, a tua igreja em oração, venha clamar, meu Pai, em nome de Jesus, por cada vida, Senhor, que nesse momento está totalmente dependente do Senhor, meu Pai. Aqueles que estão internados no hospital, Pai amado, com esse vírus. Senhor, só a tua misericórdia para alcançar cada um, meu Pai. Abençoe, Senhor, cada leito, meu Pai. Abençoe, Senhor, a mente das pessoas que estão lá, meu Pai. Toma todas as medicações nas tuas mãos. Abençoe os médicos, meu Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, que a tua glória venha ser manifestada naquele lugar, meu Pai. Misericórdia nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Também toma cada um, meu Pai, por esta nação, por esta cidade, meu Pai, que venha obedecer, Pai amado, e tomar todo o cuidado, porque essa doença é terrível, Pai. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor é. Abençoe, Senhor, a nossa nação. Toma o nosso presidente nas tuas mãos, toma o ministro. Ó Deus, em nome de Jesus, que caia por terra, meu Pai. Tudo que se levantar contra o Brasil, meu Pai. Toda a intenção, Senhor, de maltratar o teu povo, toda a intenção, meu Pai, de frustrar o governo do nosso presidente. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Abençoe, Senhor, cada um que está aqui, que o Senhor conhece o coração de cada um, as petições, as aflições, que o Senhor, Pai, com a tua infinita bondade e sabedoria, venha derramar do teu Santo Espírito sobre cada um, meu Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Podem sentar, vamos meditar na palavra do Senhor. Eu sempre leio a passagem e depois eu oro, mas eu vou inverter. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu quero colocar diante de Ti, Pai, esse momento da Tua palavra e peço a Deus que nessa noite o Senhor venha ministrar aos nossos corações, Senhor. Que seja uma palavra vinda de Ti, uma palavra vinda do alto, uma palavra de cima, Senhor. Que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos, Senhor. E que a Tua palavra possa ouvir, e o Teu povo possa ouvir e guardar tudo aquilo que vai ser ministrado, Senhor. É o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu vim orando durante a semana e hoje cedo, às vezes Deus me dá a palavra bem antes, mas hoje essa palavra Deus me deu, colocou no meu coração hoje cedo e veio muito a confirmar talvez uma palavra de ontem da consagração. Os irmãos que estavam na consagração, a missionária Mariolina esteve ministrando. E o tema da palavra que eu queria trazer nessa noite é avivamento já. É porque a igreja está precisando verdadeiramente de um avivamento. Muitas igrejas, nós nunca fizemos isso, né? Muitas igrejas, quando começa o ano, coloca um propósito, né? Ano da conquista, ano da virada, ano de um monte de coisa. E que esse ano aqui para a igreja Ministério Ágape seja o ano do avivamento. Que verdadeiramente, se os irmãos sabem, pastor, o que é avivamento? O significado de avivamento é quando Deus renova, reaviva e desperta a igreja. Quando a igreja passa a ter vida mesmo. E antigamente nós podemos ver em vários casos, avivamentos em cidades, avivamentos em ruas, avivamentos em países. Hoje é muito difícil nós orarmos e pedirmos um verdadeiro avivamento que alcance todo o nosso país. Nós pedimos que Deus venha avivar as igrejas, muitas igrejas sejam avivadas. E o desejo que eu peço é que Deus venha avivar a nossa igreja, trazer vida mesmo. Eu fico vendo o profeta Abacuque, primeiro ele fala que fica alarmado, né? Alarmado por quê? Porque ele via uma grande diferença entre aquilo que Deus falava e aquilo que o povo praticava. A atitude do povo ia muito distante daquilo que Deus falava para o povo.
E depois, logo depois, ele falou: Senhor, aviva a tua obra. E que nessa noite o Senhor esteja falando com cada um. Senhor, que cada um aqui possa estar clamando: Senhor, aviva a tua obra. E ao decorrer dos anos, será notório aquilo que Deus vai fazer. E quando eu comecei a orar sobre avivamento, Deus me trouxe talvez o primeiro avivamento da igreja. Deus me trouxe o exemplo da igreja primitiva. A gente já falou algumas vezes sobre a igreja primitiva, e era uma igreja avivada. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos 2, versículo 42. O 5º livro do Novo Testamento. Atos 2, a partir do versículo 42. Todos acharam, amém? E diz a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseveravam unânime todos os dias no templo, e partindo em casa, comiam com singeleza de coração. E o versículo 27, se eu não me engano, 27, diz que por causa da singeleza deles, a cada dia a igreja crescia e era acrescentado aqueles que se convertiam. E eu queria, juntamente com a igreja, ver algumas características dessa igreja primitiva, quando nós falamos que queremos verdadeiramente um avivamento na nossa igreja. Nós queremos verdadeiramente que 2021 seja um ano de avivamento. E a principal característica dessa igreja primitiva, né? A igreja primitiva porque era a primeira, foi a primeira igreja, né? Lá no início, logo depois de Pentecoste, né? Quando teve o Pentecoste, a primeira igreja, e a principal característica fala que eles eram cheios do Espírito Santo. Gente, nós queremos ver nesse lugar uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós não queremos aqui que alguns irmãos sejam cheios do Espírito Santo. Nós não queremos, a irmã Cleusa é cheia do Espírito Santo, mas o irmão Manuel não é, não. Nós queremos que cada membro dessa igreja sejam cheios de poder de Deus. Isso não quer dizer que nossa igreja tem que ser, para ser uma igreja cheia, que tem que ser uma igreja barulhenta. Tem gente que acha que uma igreja cheia do Espírito Santo é aquela igreja que faz muito barulho. Só que Deus pode se manifestar de uma maneira até mais barulhenta, mas a Bíblia diz que Ele pode se manifestar como se fosse uma brisa, meu irmão. Muitas vezes você não tem tanto barulho e Deus está se manifestando. Uma igreja cheia de poder é quando você vê naquele local a manifestação do poder de Deus. A cada culto você vê Deus realizando maravilhas. A palavra de Deus diz que no meio dessa igreja acontecia milagres e prodígios. E eu creio, meu irmão, que Deus vai realizar muitos milagres e prodígios nesse lugar. Eu creio que Deus é o mesmo, Ele é o mesmo de ontem, é hoje e será eternamente. Se Deus curava, Deus tem que curar. Ele continua curando, meu irmão. Se Deus fazia milagres, os paralíticos andavam, por que os paralíticos não estão andando? Será que Deus mudou? Não, Deus não mudou. A igreja que não está da mesma forma.
A palavra de Deus diz que Pedro, quando ele passava, a sombra de Pedro, tinha as pessoas que estavam enfermas, e a sombra de Pedro ia curando os enfermos. Você acha que o poder estava em Pedro? Não, o poder era o poder de Pedro, não, era o poder do Espírito Santo que estava sobre a vida dele. Eu quero te dizer uma coisa: Deus quer que você tenha o poder do Espírito Santo sobre a tua vida, e onde você passar, Deus vai estar operando maravilha, Deus vai estar fazendo coisas grandes. Eu me lembro, eu acreditava que Deus poderia fazer milagres. Eu me lembro, eu era novo, foi pouco antes de eu fazer o meu seminário, então eu devia ter mais ou menos uns 17 anos. Eu dirigi o culto de libertação lá do Centro Evangelístico de Caraí, e eu me lembro que foi um pastor pregar lá na igreja, e nosso pastor na época disse assim: olha, você podia levar o pastor Hernan Segovia, nunca mais eu esqueci do nome dele, você podia levar o pastor Hernan Segovia para ele pregar num culto de libertação à tarde. E eu me lembro que eu levei o pastor, eu convidei o pastor Hernan Segovia, e tinha uma senhora que sempre frequentou o culto de libertação. Então não foi uma senhora que apareceu, ela sempre frequentou o culto, e ela não andava, ela usava cadeira de roda. E aquele pastor Hernan Segovia, ele começou a orar por vários enfermos, e quando ele olhou para aquela senhora de cadeira de roda, eu sempre acreditei que Deus poderia fazer, mas eu nunca tinha visto. Então ele chegou para aquela senhora e disse assim: larga essa cadeira. Ele falando em castelhano, né? Eu não vou nem tentar imitar, senão vai ficar feio. Ele chegou assim e falou assim: larga essa cadeira. E ela olhou espantada: levanta, você não precisa mais dela. O Jesus que cura está aqui nessa tarde. E aquela senhora meio temerosa assim, ele anda, me dá a mão. E pegou a mão dela, e de repente aquela senhora começou a andar. E eu olhei assim, eu disse assim: verdadeiramente milagre ainda acontece. E eu quero que você entenda que milagres acontecem. Deus pode fazer o cego enxergar, Deus pode fazer paralítico andar, porque Deus não mudou, a igreja mudou. E Deus quer trazer uma igreja avivada, é onde acontecem verdadeiros milagres e prodígios. Nós queremos ver testemunhos e mais testemunhos daquilo que Deus pode fazer através da igreja. Deus colocou a igreja aqui para continuar o ministério dele. Da mesma forma que Deus curava, Ele quer que hoje as pessoas sejam curadas através do poder do Espírito Santo, através da igreja. Que se Deus libertava, Deus quer libertar a vida através da igreja. Nós temos que continuar o ministério de Jesus. Amém? Então a primeira característica que nós vemos, a Bíblia diz que todos eram cheios do Espírito Santo. Então o objetivo, o que Deus quer, que não é que alguns sejam cheios do Espírito Santo, mas o que Deus quer é que todos sejam cheios do Espírito Santo. De você poder orar pelos enfermos, os enfermos serem curados. De você orar por pessoas que estão opressas e as pessoas serem libertas, em nome de Jesus. A outra coisa que eu vejo, outra característica que a Bíblia coloca sobre a igreja primitiva, e uma igreja que está buscando o avivamento, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos era a palavra. Tanto é que lá, mais à frente, o apóstolo Paulo falou, porque não devemos abandonar a sã doutrina. Hoje, infelizmente, muitos estão abandonando a palavra. Hoje eu fico preocupado porque nós temos muito acesso a muitas pregações. Eles não aceitavam heresias, eles não aceitavam doutrinas humanas, eles não aceitavam fábula, e a palavra de Deus diz que nos últimos dias, muitos iam abandonar a sã doutrina, dando ouvidos, sabe, porque a sã doutrina ia dar comichão. Você pregar a verdade muitas vezes incomoda, porque as pessoas querem ouvir aquilo que querem, o coração quer ouvir.
E muitos não querem ouvir a palavra que precisam ouvir. Teve uma certa vez que o Senhor Jesus começou a pregar, e as pessoas, a palavra não fala nem a multidão, mas a palavra fala que os discípulos, não fala dos 12 discípulos, mas os discípulos de Jesus começaram a ir embora. Sabe por quê? A palavra começou a ficar muito dura. Aí Jesus disse: cadê os discípulos? Tinha tanta gente me seguindo, cadê os seguidores? E aqueles discípulos que permaneceram disseram assim: olha, a palavra estava muito dura. Eles começaram a ir embora. E vocês, não vão embora também não? Aí Pedro falou assim: como iremos embora, se só tu tem a palavra de vida eterna, meu irmão? Meu irmão, então, mesmo que a palavra seja dura, a igreja avivada é aquele que quer ouvir o que a palavra, o que tem na palavra, não fábulas. Hoje tem sido muitas fábulas, muitas coisas para agradar o coração humano, pregações para trazer a satisfação para o coração humano, quando verdadeiramente a palavra é para trazer aquilo que você precisa ouvir. Deus quer que você ouça, quer que você receba aquilo que você precisa ouvir. E aquela igreja, ela não aceitava qualquer coisa. Hoje eu vejo na internet, gente, quanta heresia, gente. Tem pregações muito boas? Tem pastores usados por Deus? Tem, mas quanta gente pregando o que acha e inventando coisas, trazendo coisas totalmente fora. Então nós temos que pedir discernimento ao Espírito Santo, para não é qualquer coisa que entre no teu coração. Muitas vezes vai fazendo aquela salada assim, ó, tudo que recebe vai lá e absorve. E muitas vezes, sabe o que acontece? De vez de trazer vida, de vez de trazer avivamento, não é bom. Outra coisa, outra característica daquela igreja: eles viviam em comunhão. Havia comunhão, meu irmão. É impossível eu ter comunhão com Deus se eu não tiver comunhão com a igreja. Não tem como você dizer assim: ah, não, olha, eu quero viver o cristianismo sozinho. É eu e Deus. Não, para mim ter comunhão com Deus, eu tenho que ter comunhão com meus irmãos. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos, olha, quando Jesus fez a última oração dele, ele disse assim, ó, que a igreja, que eles sejam um, como somos um, eu e o Pai. E esse é o desejo de Deus. A palavra de Deus está lá no Salmo 133, bom e agradável é que os irmãos vivam o quê? Em união. E ali no final do Salmo 133, e ali Deus ordena a sua bênção. Onde tem união, onde tem comunhão, tem bênção de Deus. Muitas vezes sabe o que acontece? Nós queremos ter, eu quero estar na igreja, mas tem gente que quando termina o culto, ó, não quero. É importante a comunhão. Nós estávamos, os irmãos aí, um grupo que estava doente. Eu vi o quanto amor, gente. Um estava doente, mas estava preocupado com o outro que estava doente, de vez em se preocupar só com a sua doença. Um perguntava lá, ó, às vezes estava até pior, meu irmão, estou preocupado com você. É o amor. Deus, ele só vai verdadeiramente manifestar um avivamento quando a igreja estiver unida. E eu louvo a Deus pelo amor que ele tem colocado nesse lugar. Eu louvo a Deus pelo o amor que existe no nosso meio. Porque muitos estão deixando de congregar. Muitos acham que não precisam dessa união, e nós precisamos. E essa comunhão não pode ficar restrita apenas à igreja, mas lá fora também. Eu me lembro uma certa vez, gente, se um dia eu passar por qualquer um de vocês não falar, pode ver, o pastor está distraído. Que eu sou distraído mesmo. Se eu passar por alguém, ó, o pastor não falou. Mas uma vez eu estava andando na rua e de repente eu vi um irmão de longe. E eu vi que o irmão me viu. E o irmão, quando me viu,
Ele atravessou a rua. Assim, para fingindo que não me viu, atravessou a rua. Mas ele pensou que ia conseguir ir embora sem falar comigo. Eu gritei ele de longe: irmão, não vou nem falar o nome. Ô irmão, Pai do Senhor! Eu vou falar, gente. Já aconteceu outras vezes, o irmão chegar, aí vira, desfaz. Gente, não existe só essa comunhão tem que se estender lá para fora. Se eu encontrar com qualquer um de vocês lá fora, que alegria, que prazer que vai dar no meu coração. Como eu já citei algumas vezes, lá fora o ditado é o que? Cada um por si e Deus por todos, mas dentro da igreja não é dessa forma. Somos todos nós. Eu preciso do Fernando, Fernando precisa de mim, eu preciso do Alexandre, Alexandre precisa de mim. Todos nós precisamos uns dos outros, meu irmão. Todos nós somos, verdadeiramente nós podemos falar, nós somos uma família. Esse dia eu estava conversando com uma irmã, falei: irmã, você encontrou uma família, minha irmã. Ah, eu estou sozinha. Não, você não é sozinha, não, você tem uma família. Uma família que te ama. Verdadeiramente nós somos uma família. Então, uma das características fortes dele era essa comunhão. Eles estavam, um não tinha mais do que o outro. E é uma coisa que eu sempre falei, meu irmão: olha, que nesse ministério não pode acontecer eu estar com minha despensa cheia e meu irmão está com a despensa vazia. Meu irmão, não pode acontecer uma coisa dessa. Não pode acontecer de você, de repente você tem um gás e o seu irmão está sem gás. Gente, a igreja não pode ser assim. Isso daí eu sempre falei para Deus, eu disse assim: Deus, eu não aceito isso. Muitos da igreja estão, de repente, passando por uma situação muito boa e outros chegando, de repente, com a despensa, com a geladeira vazia. Não pode. Igreja, não pode acontecer isso. Nós somos um corpo, nós somos uma família. E mesmo quando esse trabalho, eu creio que esse trabalho vai crescer, porque avivamento traz crescimento, mas a igreja não pode perder a sua essência. Aleluia! Outra coisa, naquela igreja havia transformação de vida. Gente, não existe cristianismo sem transformação. A vida que entra, a pessoa que entra para a casa do Senhor, recebe o Senhor no coração, não pode ser a mesma pessoa, não pode ter as mesmas atitudes. O apóstolo Paulo, ele se tem, na palavra ele diz: aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais. Gente, não tem como a pessoa entregar o coração, a vida a Cristo e viver da mesma forma, ser igual. Nós somos impactados pelo poder de Deus. Todos nós temos que ser impactados pelo poder de Deus. As pessoas têm que sentir a nossa diferença. Aquela pessoa que trabalha com você tem que olhar para você e dizer: poxa, como essa pessoa mudou depois que ela entrou para a igreja. Eu estou citando entrar para a igreja, mas eu falo de você ter um encontro com Jesus. O seu vizinho, aquele vizinho, de repente, até que você não se dá bem, mas ele começa a observar você e começa a ver em você uma pessoa diferente. Aquele que era desonesto passa a ser honesto. O único que pode fazer isso na vida do homem é Deus. Aquele que era brigão passa a ser calmo, tranquilo. Quantas pessoas eu conheço que, pastor, eu era brigão. Não era mole não, se alguém pisasse no meu calo, era complicado. E hoje é diferente. Sabe o que é isso? É impacto de pessoa que foi transformada pelo Senhor. Deus transforma, meu irmão. Verdadeiramente, quando nós temos um encontro com Deus, verdadeiro encontro com Deus, a nossa vida passa a ser transformada. Nós passamos a ter uma vida diferente. Eu vejo isso a exemplo de Pedro. A Bíblia diz que Pedro, quando ele diz assim: pode todo mundo te abandonar, Jesus,
mas eu jamais te abandonarei. Jesus olhou para ele e disse assim: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar 3 vezes. E por que ele negou? Estava com medo de ser preso, né? As pessoas dizem assim: ó, você é um dele. Não, sou não. Você fala como ele. Não, que isso? Mas esse mesmo Pedro, que muitas vezes era vacilão no falar, é o mesmo Pedro que Jesus disse assim: olha, o diabo está querendo cirandar como trigo sobre tua vida, se converta, Pedro. Agora estava cheio do Espírito Santo, meu irmão. Começava a pregar, se convertia 5.000 pessoas de uma vez só. O mesmo Pedro, ele foi preso, e quando soltaram ele, disse assim: ó, tudo bem, eu te solto, mas para de falar desse Jesus. Ele disse: eu não paro, eu não tenho como parar de falar desse Jesus. Foi transformado. Tem o exemplo de Paulo. Paulo era aquele tipo que perseguia o cristão, aquele que mandava lá, ó, quando o diácono Estevão estava sendo apedrejado, foi a mando de Paulo. Um dia Paulo teve um encontro com Deus e passou a ser um dos homens que mais foi usado pelo Senhor, foi o apóstolo Paulo. Então, meu irmão, nós temos que sermos transformados. Você que já entregou o coração, as pessoas têm que, olha, a sua esposa tem que notar que você mudou, seus vizinhos, seus amigos, as pessoas têm que ver a transformação na tua vida. Você mesmo tem que olhar para você e dizer: eu já não sou mais a mesma pessoa que eu era, agora eu sou uma pessoa diferente. Porque o Senhor transforma. Muitas vezes, sabe o que acontece? Muitas vezes a nossa fezinha, nós temos uma fé tão pequenininha, que às vezes uma pessoa, por ser muito má, cometeu um crime tão grande, se converte. Eu não acredito, não. A pessoa matou, a pessoa roubou, a pessoa fez aquilo que foi tão cruel, e muitas vezes nós mesmos não aceitamos. Se muitas vezes chegar até aqui uma pessoa que cometeu um crime muito grande, nós vamos olhar de lado e dizer: esse cara fez o que fez, vem congregar logo aqui, tanto lugar para ir, vem ficar logo, congregar logo aqui, porque o nosso coração não é misericordioso, nosso coração não é amoroso, mas Deus transforma. Deus transforma o assassino numa pessoa de valor, meu irmão. Só Deus pode fazer isso. Como Deus fez com Paulo. Aí nós vemos casos aí de pessoas, o Guilherme de Pádua, hoje é um servo de Deus. Eu não aceito, não. O tal daquele Rambo lá que apareceu lá fazendo lá o negócio. Eu não aceito, não. Mas foram vidas que foram transformadas pelo poder de Deus. Amém, meu irmão? Outra característica da igreja primitiva, para quem quer um avivamento: eles amavam oração, amavam estar na casa do Senhor e tinham temor. Meu irmão, não existe avivamento sem vida de oração. Muitas pessoas podem chegar assim e falar assim: eu quero ser avivado pelo Senhor. Meu irmão, então tem que ter vida de oração. Se não ora, não tem como avivar. Deus só vai avivar essa igreja. Eu falo a igreja toda, cada irmão. Se verdadeiramente nós tivermos uma vida de oração, se nós gostarmos de conversar com o nosso Pai, gostarmos de ter esse relacionamento. Oração é um relacionamento com Deus. Como foi falado na escola bíblica dominical: entra no teu quarto, entra no aposento, tem o seu momento com Deus. E verdadeiramente, quando nós temos uma vida de oração, mas verdadeiramente não é um monólogo, não é só você falando, você sente Deus falando com você, você sente a presença de Deus. Não tem ninguém que tem vida de oração e não sinta a presença do Senhor.
Se quer ser cheio do Espírito Santo, você tem uma vida de oração, começa a conversar com Deus, começa a falar com Deus, e Deus vai te encher. E como é bom saber que Deus ouve o nosso clamor. Às vezes eu começo a orar, e às vezes a resposta, assim, Deus traz uma resposta quase que imediata de algumas coisas. E eu fico assim, Deus, como é bom saber que o Senhor ouve a minha oração. Como é bom saber que o meu clamor está chegando até a Ti. Não são simples palavras, meu irmão. Comece a viver isso. Muitos oram quando nós oramos só na igreja, mas durante a semana não tem aquele momento de oração, não tem aquele momento de consagração ao Senhor. Como é bom saber que Deus, Ele ouve, e a palavra de Deus fala, que quando nós pedimos, o Senhor atende. Outra coisa, eles amavam a oração, amavam estar na casa do Senhor. Gente, nós temos que amar estar nesse lugar. Alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Olha, quando eu estava doente, gente, eu não me incomodava tanto de não ir em outros lugares. Mas como eu sentia falta de estar na casa do Senhor, eu chegava assim, Senhor, como eu quero estar na sua casa, acompanhando o culto pela internet. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, você está ali, e eu sei que algumas pessoas estão acompanhando esse culto pela internet, não é a mesma coisa de nós estarmos na casa de Deus. Não é. Somos abençoados, somos. Como eu sentia falta, eu disse, Senhor, não vejo a hora de voltar para a tua casa. E verdadeiramente, quando eu já fiquei bom, eu disse assim, que alegria, Senhor. Alegrei-me de estar na tua casa. Eu não conseguia conter, gente. Não sei se os irmãos perceberam, mas no dia, primeiro culto aqui, depois que eu fiquei bom, eu não conseguia conter de tanta alegria. Você tem que amar estar na casa do Senhor. Muitas vezes, por qualquer motivo, às vezes deixamos de estar aqui, gente. Vamos valorizar. Eles valorizavam. Muitas vezes nós achamos que 2 cultos é muito. A Bíblia diz, se você for ver na palavra, diz que diariamente eles estavam na casa do Senhor. Era de segunda a segunda. Hoje é dia de culto. Chegava na terça-feira, era dia de culto. Chegava na quarta, é dia de culto. Porque todos os dias eles queriam estar ali louvando, engrandecendo o nome do Senhor, louvando ao Senhor, meu irmão. E outra característica dele, eu já estou terminando. A Bíblia diz que em cada alma havia temor. E hoje eu fico triste às vezes de ver como muitas vezes está faltando temor, Pai. As pessoas às vezes não estão levando Deus a sério como tem que levar. As pessoas brincam, uma coisa que eu nunca aceitei desde novo, é ver pessoas brincando com coisas espirituais. Meu irmão, com coisas espirituais não se brincam. Pessoas brincando com falar em línguas estranhas, coisas espirituais não se brincam. Eu me lembro quando eu era líder dos jovens, os jovens estavam com uma mania de ficar botando a mão na cabeça do outro, brincando. Aí eu repreendo em nome de Jesus, de chegar para os jovens e dizer, para com isso, não brinque com as coisas espirituais. É pessoas fazendo piada com coisas santas, coisas sagradas, meu irmão. Deus entende as brincadeiras. Com as coisas de Deus não se brinca, meu irmão. Temos que ter temor. Temor não é medo. Você não tem que ter medo de Deus, mas tem que ter respeito, reverência ao Senhor. Quantos escândalos nós temos visto hoje no meio evangélico, ou quando eu olho isso, eu disse, que falta de temor que está nesses corações. Porque aquele que tem temor no coração, meu irmão, olha, a todo momento tenta honrar ao Senhor.
A todo momento. Olha, não sobe no púlpito para trazer uma palavra se não tiver com a vida certa, meu irmão. Falta de temor. A pessoa sobe como se estivesse num lugar comum. Não, nós estamos aqui diante do Senhor. E a Bíblia diz que em cada vida, em cada alma, havia temor. E para terminar, era uma igreja que cumpria o ide de Jesus. A palavra de Deus fala: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Meu irmão, nós não podemos deixar de pregar Jesus, ou em tempo e fora de tempo. E eles pregavam não só com palavras, não só no falar, não só na autoridade do Espírito Santo, mas eles pregavam através da sua vida. A Bíblia diz que em cada um deles havia singeleza, eles eram simples, eles eram simpáticos, e através do testemunho de vida, meu irmão. Aproveite, meu irmão, cada momento, minha irmã, cada momento que você tiver de falar de Jesus. Hoje nós não estamos nem aqui hoje com a irmã Terezinha, mas eu me alegro quando eu converso com a irmã Terezinha, que a irmã Terezinha, ela põe no meu zap lá no privado, ela nem põe no grupo: ah, pastor, eu passei por uma pessoa, eu falei de Jesus, eu passei por outra, eu falei de Jesus. Mas é assim que nós temos que fazer, sabe? Quem você tiver a oportunidade de pregar, e se você chegar para Deus, isso aí eu te garanto, fala: Senhor, me dá a oportunidade para pregar o teu evangelho. Deus vai dar. E vidas precisam ser alcançadas, meu irmão. Eu já até contei aqui uma vez eu estava na praia, a praia estava meia vazia, porque o tempo estava nublado. Eu estava na praia de Caraí ali, o tempo meio nublado, ameaçando até chuva. E eu estava ali, e de repente eu cheguei para Deus e falei assim: Deus, me usa, Senhor. Coloque uma pessoa que eu possa pregar, que eu possa falar do teu evangelho, me usa. Eu estava ali na praia, eu disse assim: Senhor, eu quero ser usado por ti. Aí de repente vem um senhor. Aí só que chegou o senhor, eu disse assim: mas logo esse, Senhor, de gracinha para o meu lado. Aí ele chegou de gracinha, eu disse: meu Deus, Senhor. Aí o Espírito Santo: você me pediu que queria ser usado? Aí ele foi chegando. Aí ele chegou para mim e disse assim: oi, tudo bem? Eu disse: tudo bem. Aí ele chegou, aí eu disse assim: Senhor, me dá uma oportunidade. Daqui a pouco ele falou assim: parece que São Pedro quer mandar a chuva. Quando ele falou aqui, eu disse: obrigado, Jesus, pela oportunidade. Eu disse: só que quem manda a chuva não é São Pedro, não. Quem manda a chuva é Deus. Aí comecei a evangelizar. E como aquela palavra começou a entrar no coração daquele homem que chegou com uma intenção, de repente estava ali com o coração totalmente aberto, recebendo a palavra de Deus. É isso que eu estou te falando, meu irmão. Se você pedir para Deus te usar, Deus vai te usar verdadeiramente. E Deus vai colocar pessoas ali para você pregar. Hoje, eu estava lembrando de um senhor. Uma vez eu estava eu e um jovem, Alex, na época eu era jovem também. E muitas vezes a gente escolhe pessoas para evangelizar, né? Nós temos pessoas que a gente fala: não, essa daí está muito bêbada, né? E eu me lembro que vi um senhor muito bêbado. Estava andando eu e esse jovem, vi um senhor muito bêbado. O nome daquele senhor era José. Aí eu cheguei para o Alex e falei assim: Alex, vamos evangelizar aquele senhor ali? Alex: poxa, orar por bêbado? Evangelizar bêbado é difícil. Aí eu disse: mas não, vamos falar de Jesus para ele. E de repente nós paramos, aquele senhor, o nome dele, o senhor José, e nós começamos a falar de Jesus, e ele recebendo ali, mas eu me lembro como se fosse hoje. Eu orei por ele, eu falei assim: Deus, em nome de Jesus, que o efeito dessa bebida passe agora em nome de Jesus. E quando eu e Alex oramos por ele,
naquela mesma hora parece que o efeito todo daquele álcool passou daquele homem. E nós aí continuamos pregando, e ele, para você ver, ele ficou tão sóbrio que ele passou o endereço dele para mim e para o Alex. Eu cheguei para o Alex e disse assim: ó, Alex, amanhã tem culto, vamos passar lá na casa dele para ver se conseguimos levar ele para a igreja. Aí nós fomos na casa dele, era um corredor grande assim, nós tocamos uma campainha, daqui a pouquinho veio uma senhora. Nós perguntamos: mas é a casa do seu José? É sim. A gente queria falar com ele. Ah, o José, ele foi para a igreja. Ele foi lá para a Universal. Aí a gente: amém. Amanhã a gente volta aí. A gente foi. No dia seguinte nós tocamos a campainha. Aí quem vem? A esposa dele. Oi, hoje tem como falar com o José? Ele foi para a igreja. Está lá na Universal. Aí passou uns 2 dias, volta eu e Alex. Onde que ele estava? Na igreja. Aí eu falei para o Alex: glória a Deus. Meu irmão, vamos pregar a palavra de Deus. Hoje a gente está tendo muita dificuldade para evangelizar aqui por causa dessa pandemia. O povo aqui está muito fechado para receber, mas nós temos que aproveitar as oportunidades de pregar no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa família. Muitas vezes, sabe o que acontece? Nós temos nos calado. Deus dá oportunidade. Não pense que Deus não dá, não. Deus dá, Deus coloca oportunidade, mas muitas vezes nós não aproveitamos. Então, que essas marcas da igreja primitiva possam estar na minha vida, possam estar na sua vida, para que 2021 nós verdadeiramente tenhamos um ano de avivamento. Amém? Vamos nos colocar de pé nesse momento. Nós estaremos orando ao Senhor. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu também vou colocar. Porque eu quero ver em mim as características dessa igreja. Cada característica dessa eu quero ver na minha vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós sabemos, ó Deus, que aquela igreja não era uma igreja perfeita, porque não existe igreja perfeita, Pai. Como nós sabemos que nunca nós seremos uma igreja perfeita, Pai. Mas uma coisa eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha avivar esse trabalho aqui, Pai. Que o Senhor venha avivar essa obra, Pai. Que o Senhor venha avivar, ó Deus, cada vida, Pai. Seja avivada por Ti, Pai. Oh, Pai, nós queremos aqui uma igreja viva, Senhor, uma igreja que faça diferença, Senhor. Oh, Pai, aquela igreja que começou com 120 pessoas, depois passou para 2.000 pessoas, depois passou para 5.000 pessoas, depois foi uma igreja que estava alvoroçando o mundo, Senhor. Nós queremos fazer a diferença nesse lugar, Deus. E nós só faremos a diferença nesse lugar, rapaz, se nós formos diferentes, Senhor. Por isso eu peço nesse momento, Pai, que o Senhor venha, Pai, em cada ponto que foi colocado, Senhor. Queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, queremos ser uma igreja, ó Deus, em que tenha comunhão a todo momento, tenhamos o verdadeiro amor, o amor ágape, Senhor. Nós queremos, ó Deus, ser uma igreja, Pai, totalmente voltados para a Tua palavra. Nós queremos ser uma igreja que tenha prazer em oração, Senhor. Nós queremos ter uma igreja que tenha amor e prazer de estar na Tua casa. Nós queremos ter uma igreja simpática, com singeleza, Senhor. Uma igreja, Pai, que tenha um testemunho, Senhor. Uma igreja com temor no coração, Senhor. Cada característica desse, uma igreja que pregue a Tua palavra, Pai. É isso que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor.